nosso primeiro passo aí do atendimento é a ligação. Jéssica, mas a ligação é importante? Sim, aquele momento em que o cliente ligou para você e quis marcar o horário, ou que você ligou para ele através de alguma indicação, alguém te passou um telefone e tudo. Aquele momento é extremamente importante. Então, não trata isso como um agendamento, não como se você fosse a secretária do seu escritório que está atendendo e marcando um horário para um cliente. Você não é a secretária do seu escritório. Você é a pessoa com quem o cliente precisa gerar um relacionamento. E esse relacionamento, ele se inicia com a ligação. Quando a pessoa se sente maltratada ou até mesmo colocada em segundo plano através de uma ligação, é muito mais fácil que ela desista de comparecer ao atendimento presencial. Ela pode se sentir envergonhada, ela pode se sentir acuada, dependendo da forma como você falar. Então, nas ligações, eu sei que isso parece óbvio, mas tente ser o mais agradável possível. E escute o cliente, pelo amor de Deus. Escute o cliente. Eu sei que muitas vezes você vai ter a resposta a partir da primeira frase do que o cliente te disse, mas escuta a história dele no final, até o final. Não corta o cliente, espera ele contar a história e depois você dá o seu parecer, ou então você diz depois que precisa marcar um horário para analisar os documentos, enfim, mas primeiro escuta o cliente, tá? Em segundo plano, se você é nova, né, nessa área, se você está começando agora dentro do direito previdenciário, a ligação, ela é o seu ponto fundamental. É daí que você precisa partir da análise já do requerimento do cliente. Porque você não pode gastar muito tempo e é normal que você precise gastar mais tempo do que eu, por exemplo, que já analisei várias situações. Então, é normal que você precise de mais tempo, mas você já pode adiantar isso através do contato telefônico. Então, aproveite esse momento para fazer o máximo de perguntas que você conseguir, para você conseguir entender sobre o que vocês estão falando e quem sabe até estudar o assunto antes do dia do atendimento presencial. Peça algum documento se for necessário. Então, por exemplo, eu costumo sempre fazer uma análise prévia antes da minha avaliação presencial. Então, antes do meu atendimento presencial, eu gosto de fazer nem que seja uma análise básica de CNIS, enfim, de carteira de trabalho, antes do cliente vir até o escritório. Isso porque o meu tempo ele é um pouco escasso, então eu gosto de utilizar essa ferramenta para diminuir, porque se eu já vejo ali que não tem jeito e faço algumas outras perguntas e vejo que não tem jeito, não vou gastar aquele tempo com um atendimento, que eu não cobro consulta, então não vou gastar aquele tempo. Tá? Então eu gosto de fazer isso, mas se você está começando, esse é o momento para você fazer perguntas, faça perguntas, anote tudo, não só faça as perguntas, mas anote isso para você conseguir fazer o direcionamento depois com calma. Segundo lugar, o dia do atendimento. Então chegou no atendimento, o cliente chegou, você já ofereceu café, você já ofereceu água, você já foi educada, simpática, já deu bom dia, boa tarde, boa noite, o cliente sentou na sua mesa. Primeira coisa que você vai precisar fazer é conversar com o cliente. Jéssica, mas sobre o quê? O que eu vou conversar com o cliente se eu não sei nada ainda? Você vai conversar sobre o cliente, vai conversar sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o que ele faz, sobre a profissão, sobre política, sobre o tempo, sobre o que você quiser, menos sobre direito previdenciário. Mas Jéssica, ele veio aqui para um atendimento previdenciário, certo? E eu vou conversar sobre qualquer coisa que não seja previdenciário, é isso que você está me falando? É exatamente isso. Lembra dos nossos dois soldadinhos? Um é a razão e o outro é a emoção. Agora, a gente está trabalhando a emoção do cliente, a gente está gerando uma conexão com ele, a gente está dizendo, olha, eu sou confiável, eu me interesso pela sua vida, olha, eu me importo com você. Então, não, eu não sou aquele gerente do banco que te tratou mal e que não resolveu o seu problema. Não, eu não sou aquele adolescente dentro do ônibus que não levantou para você sentar. Eu sou uma pessoa em quem você pode confiar, porque eu me importo de fato com você e com a sua vida. Então, esse é o momento para gerar essa confiança, para gerar essa conexão com o cliente. E ele, para mim, é um dos passos mais importantes dentro do atendimento previdenciário. Sem isso, todo o resto, a partir daqui, ele possivelmente vai desmoronar se você não fizer esse passo bem feito, tá? Tá bom, Jéssica, mas eu vou conversar sobre coisas aleatórias com o cliente e quando que eu vou saber que é hora de partir para o próximo passo? Na hora que o cliente começar a se sentir à vontade na cadeira, quando ele não estiver mais assim. E aí ele já estiver assim, e quando ele já estiver te contando coisas da vida dele, antes mesmo que você pergunte ou antes mesmo que você faça alguma interferência. Então ele resolveu te contar que o netinho dele fez aniversário no fim de semana passado.
Nesse momento você sente que essa confiança ela já foi gerada ali entre vocês. Então, ok, é hora de passar para o próximo passo. Jéssica, como que eu faço isso? Eu vou interromper o cliente? Não, você vai deixar ele terminar de falar e vai dizer, bom, e agora? Vamos lá. Coloca todos os seus documentos em cima da mesa para mim. Sim, esse é o segundo passo, a análise de documentos. E eu sei que é normal que no início você se sinta perdida e é por isso que essa frase, coloque todos os documentos que você trouxe em cima da mesa, é extremamente importante. Porque é muito comum, principalmente nos atendimentos previdenciários, que o cliente deixe alguns documentos na sacola, porque ele trouxe uma sacola gigante ou uma pasta gigante. E aí ele fica com receio de ocupar a sua mesa toda com aquele monte de papel e ele nem sabe se aquilo vai prestar para alguma coisa ou não. E aí ele só põe um. Aí você vai conversando, aí ele põe mais um. Se você é nova dentro do ramo previdenciário, é comum, isso vai acontecer, talvez aconteça até comigo, que eu esqueça de pedir um documento específico, e às vezes o documento estava ali com ele. Então, para que isso não aconteça, coloque todos os documentos, peça para ele colocar todos os documentos e analise. Esse é o momento de analisar. Você já conversou com o cliente sobre a vida dele, agora você vai analisar os documentos. Não, agora não é hora de fazer pergunta, agora não é hora de conversar, agora não é hora de nada. Eu sei que o silêncio dentro de uma sala onde está havendo uma reunião, ele pode parecer um pouco constrangedor, mas é perfeitamente comum. Então, você pode dizer para o cliente, olha, agora eu vou avaliar os seus documentos, eu aguardo um pouquinho que a gente já vai voltar a conversar. Ou então, se você não se sentir à vontade para falar isso, você pode deixar o cliente falando e ignorar e continuar a análise dos documentos e só ir balançando a cabeça. É importante que você separe os documentos por grupos, então, por exemplo, carteiras de trabalho num grupo, carnês no outro grupo, laudos médicos em outro grupo, PPPs em outros grupos, documentos rurais em outros grupos, assim você pode ter uma visão geral do que está acontecendo ali. E aí você analisa um por um, faz a contagem do tempo de contribuição, analisa os documentos médicos se for necessário. E ok, fez isso com calma, fez as suas próprias anotações, agora é hora de fazer as perguntas. Por quê? Porque a partir da análise do documento, você vai saber, por exemplo, esse cliente tem um direito ao BPC. Ótimo, por quê? Porque eu vi que ele nunca contribuiu, eu vi que ele já é idoso e eu entendi aqui que é possível que ele more sozinho, então ele não tem renda nenhuma. E eu só preciso confirmar essa informação. Que ótimo! Então, vamos confirmar a informação. Qual é a segunda informação a ser confirmada num caso como esse? Se a pessoa já tem cadastro no CadÚnico. Então, você vai fazendo as perguntas de acordo com as análises que você fez da documentação. E não sair fazendo um monte de perguntas soltas, aleatórias, que o cliente não vai entender nada, vai te contar outras histórias e vai te confundir ainda mais. Então, identifique o benefício para qual você vai fazer o requerimento e faça perguntas relativas àquele benefício, para que você consiga responder outras questões dentro daqueles requisitos ali, tá bom? Ótimo, você fez isso, agora você já deve ser capaz de informar para o cliente se existe alguma possibilidade ou não. E aqui é o que eu chamo de armadilha do atendimento. O que acontece na maioria das vezes? Nesse momento, na hora de dar esse feedback e dizer, olha cliente, dá ou não dá, muitos advogados, na ânsia de parecerem profissionais, ou na ânsia de parecerem técnicos, ou na ânsia de demonstrar conhecimento para o cliente, acabam dando informações demais. Isso é o que faz o cliente ir embora, dar entrada naquele requerimento sozinho. E ou vai dar certo, e você ficou sem o processo, ou vai dar errado e ele vai voltar com um pipinão para você resolver depois. Ou então, ele vai pegar toda aquela informação e vai levar para um outro advogado que ele confie mais. E você não quer isso. Até porque eu sei que a maioria de vocês não cobra consulta, então não é esse o objetivo. Agora a gente precisa o quê? Dizer, cliente, olha, dá para fazer. A gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa acertar, algumas questões que precisam ser vistas, mas dá para requerer o benefício X. Ponto. Sim, Jéssica, não precisa dar mais explicações. Não precisa ficar dizendo, olha, a gente vai corrigir esse indicador aqui no seu CNIS, porque esse indicador está fazendo o tempo não ser considerado. E para corrigir esse indicador, a gente vai precisar dos documentos X, Y, Z. Não precisa falar nada disso. O que você precisa dizer é, olha, precisa resolver algumas coisas, existem alguns problemas aqui que impedem a concessão do seu benefício. O senhor vai precisar de fazer a correção, mas dá para fazer. Beleza. O cliente falou, que bom. A próxima coisa que você vai falar é, agora vamos falar do meu método de trabalho. Agora vamos falar
do valor do contrato.